Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo ao podcast do Instituto Caio Fontes. Meu nome é Caio e a gente está dando início a um projeto novo aqui hoje, né? Então, a ideia desse podcast não é viver de podcast, mas de fato trazer ciência aplicável para a vida das pessoas. A gente está cheio de conteúdo na internet, né? Então, a gente tem muito cientista falando sobre conteúdos muito densos na internet e está cheio de pseudociência também, né? Então, a ideia e o objetivo desse instituto, desse podcast, é trazer conhecimento aplicável. O próprio Instituto Caio Fontes é um instituto de saúde mental. A gente trabalha hoje, a gente tem uma clínica especializada em saúde mental e também trabalhamos com alta performance e produtividade dentro do meio corporativo, com psicologia organizacional. E para a gente dar o pontapé inicial nesse projeto novo que está se iniciando aqui, eu trouxe duas pessoas queridas, que eu trabalho já faz algum tempo, o Eric, que é o psicólogo responsável que a gente lá dentro da empresa por vários projetos, especialista em alta performance, saúde mental, professor universitário, tem muito conhecimento, muita bagagem, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. E a Day, a nossa Nutri, que é responsável pelo bem-estar de toda a equipe e dos nossos pacientes. Eric, se apresente aí para a galera, fale quem você é, o que você faz, o que você curte fazer. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o tema que é muito especial. Olá, pessoal. Eu me chamo Eric, sou psicólogo clínico e responsável por todo o processo de desenvolvimento de colaboradores tanto na parte pessoal e profissional, hoje pelo Instituto Caio Fontes. Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Um dos nossos pilares também é a psicologia aplicado é, não somente ao diagnóstico, né, mas a alta performance e a psicologia baseada em evidências, ou seja, hoje a gente busca trazer o melhor tratamento, o que há de melhor evidência para os nossos colaboradores, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como que isso pode interferir de forma significativa no TDAH, que vai ser o tema e a pauta de hoje, né? Que inclusive é um grande fator dentro das empresas, a pessoa com TDAH apresentar comportamentos disfuncionais, dificuldades na gestão de tempo e produtividade. O Eric já entregou o ouro, né? Não tinha falado o tema ainda, ele já falou o TDAH, né? Mas, Dai, sem muitas delongas, só fala quem é você, qual a sua atuação que você tem lá no Instituto e na sua carreira como um todo, você não trabalha somente no Instituto, né? Como que a vida fit, né? A nutrição impacta a sua vida e a vida das pessoas. De forma bem resumida, bem leve e bem rápida. Então, sou Daiane Ribeiro, nutricionista desde 2019. Já Perdão, tem algum tempo. 2022. 2022. Pagando, perdendo no tempo. E a nutrição atualmente ela vem tendo um reconhecimento muito grande, ainda mais depois da pandemia. A nutrição ela tem vem vindo tido toda a importância de fato que ela tem na vida das pessoas, Sim. né? Ainda mais, por exemplo, na questão do TDAH, a nutrição ela vem justamente para trazendo melhora nos sintomas das pessoas com TDAH, que às vezes não tem tanta necessidade de medicamento, às vezes a nutrição ela colabora muito com isso. E além de trabalhar no instituto, né, que a gente tem vários diagnósticos, né? Além do TDAH, que a nutrição ela é totalmente necessária. Eu atuo na área também do esporte. Já fui atleta de fisiculturismo, já passei por diversos processos, de fato, desde a obesidade, desde da magreza extrema. Então, toda essa questão da humanidade que eu consigo trazer no consultório acaba que facilita muito, de fato, o entendimento do paciente e saber de fato como lidar com cada situação no consultório. Eu acho interessante, né, que acho que toda pessoa que trata pessoas, um dia foi uma pessoa doente, Sim, entendeu? Toda pessoa que trata pessoas, um dia foi uma pessoa doente, né? Até porque ele tem a experiência
por detrás uma bagagem mais do que técnica, mas de experiência mesmo, a vivência, né? De como Por exemplo, cuidar. você trabalha com a nutrição voltada para o esporte, né? Alta performance, etc. Se você não tivesse passado pelo processo do excesso de peso ou pela a Restrição. restrição, né, de fato, talvez você não teria tanta expertise e propriedade para falar como você fala, até porque eu ouço isso muito dos seus pacientes, que você fala com muita assertividade. Concorda com isso, Eric? Sim, existe um porquê das nossas escolhas, né? Aquilo que gera identificação na nossa vida, que gera interesse, de alguma forma teve algo por trás ali. Então, falar de carreira, falar de relacionamentos, tudo a gente consegue perceber que tem uma ligação. Nada é por Sim, acaso. Eu não escolho tratar pessoas com TDAH só porque eu acho interessante, né? Tem algo por trás ali que faz com que eu tenha interesse, seja um parente que já teve, ou seja eu mesmo que estou tratando. Então, eu acredito que as nossas escolhas, elas participam ativamente aí de vários porquês. justamente. Acho isso esse o grande propósito desse podcast, gente. A gente tem que deixar isso muito claro aqui para você. Esse podcast é para a gente trazer esse conhecimento. O conhecimento técnico, sim, obviamente, a gente vai falar de ciência, tudo baseado em ciência, em dados e fatos, porém também trazer a experiência que tem por detrás desse conhecimento. A aplicabilidade disso não tem condição da gente trazer aqui mais. Vamos trazer artigos científicos, livros, cita artigos. Cara, a pessoa que está ali por detrás, que está nos assistindo, ela não quer saber de artigo. Ela quer saber como isso se aplica na própria vida. Então é isso que a gente tem como ideia aqui. Então, já introduzido aqui o nosso primeiro podcast, eu fico muito feliz de estar participando. A gente já está marcando de fazer já faz tempo, é um projeto que estava na gaveta e agora foi sacado de fato e agora é só para frente. Para trás não tem vez. Vamos lá. A gente vai iniciar. Hoje eu escolhi esse tema. Acho que é um tema muito especial para a atualidade, né? Porque todo mundo tem TDAH agora, né? Você tá sabendo disso? Todo mundo tem TDAH. É uma coisa incrível, né? O Brasil sofre com 90% da população com TDAH. Esse fato é real, Eric? Será que é real? É um mito, né? É um grande questionamento. Mas, de fato, não é todo mundo que tem TDAH. A gente tem evidências aí, e é cerca de 2 a 5% da nossa população, principalmente de 5 a 6% da nossa população tem, de fato, TDAH. Enquanto criança, né? Na vida adulta, esse percentual ele diminui um pouco. Mas é um mito. É um Não é mito. todo mundo que tem TDAH. Existe uma grande confusão aí em relação a pseudos ou diagnósticos ali por um comportamento, né? Então as pessoas elas vão criando uma certa ah, uma certa imagem de que você é desatento, você é impaciente, ou você teve reprovação, principalmente na fase escolar, hoje é muito comum. Qualquer comportamento que tenha ali e afete o desempenho acadêmico, a pessoa tem TDAH. Tem TDAH. Todo mundo tem TDAH, né? Eu anotei esse dado, achei muito interessante. Pessoal, preste atenção. De 2 a 5%, de 2 a 5% da população brasileira tem TDAH. Entendeu? Isso a gente não está falando dos níveis mais graves, né? De todos os tipos de TDAH. Daqui a pouco a gente vai falar do tipo de TDAH aqui também. 2 a 5%. Então você percebe isso na infância e isso vai perdurar na fase adulta, já que não tem cura, né? Então, 2 a 5% da população. Não é esse número gritante. Eu trouxe um dado aqui, Eric, estava comentando antes com a Dai, com o Jonatas, sobre a própria depressão, transtorno de ansiedade. Eu busquei alguns dados para a gente poder conversar aqui hoje. Quantas pessoas você acredita, quantos por cento da população, qual percentual da população brasileira que tem transtorno de ansiedade? Segundo a OMS, tá? Não é dado tirado, não. Então, o Brasil ele está entre os 10 países com maior índice de ansiedade do mundo, Sim. né? Então, isso a gente percebe que a cada 10 pessoas, uma tem ansiedade. Uhum. E o comportamento ansioso, ele é aprendido também. Sim. Então, a pessoa que tem ansiedade, se ela teve e vivenciou um contexto ansioso,
ela já tem uma predisposição à ansiedade. Então, Ansiedade. assim, eu acho que as estatísticas, elas são até menores do que o de fato a gente tem Você já de... respondeu 10 para 1, é 10%. 9,3% das pessoas do Brasil têm transtorno de ansiedade. Então, e eu perguntava ao Jonatas antes aqui, ele falou assim: não, deve ser 50, 60% da Caio, população. um parêntese aqui, Ah, é muito, muito interessante. A gente atende várias empresas, né? A gente trabalha sim, com a parte, principalmente, de desenvolvimento de colaboradores, tanto da parte pessoal e profissional. Se a gente percebe que nós estamos numa empresa que ela tem um alto índice dos diretores, dos gestores serem muito ansiosos, a gente tem uma equipe todas extremamente ansiosa, preocupada, com reverberam. dificuldade. É muito comum isso, né? Que aí passa ali, a gente trata casos De crônicos. comportamento espelhado, né? É uma coisa incrível isso. É muito gritante. É muito gritante. A gente comentava ontem, né, Ah, sobre uma determinada empresa que a galera entra em burnout na empresa, não é por cobrança do dono, não é por autocobrança. Eles vivem tanto o negócio que incorpora, né? incorporou o negócio ali. Mas voltando para o tema aqui, transtorno de ansiedade é 9,3%. Aliás, 9,3% da população tem transtorno de ansiedade. Ansiedade é 100%, porque a ansiedade é uma emoção. Todos nós temos ansiedade, mas o transtorno de ansiedade, 9,3%. Depressão, Eric, é o país mais depressivo do mundo. 5,8% da população tem transtorno de depressão. Eu acho que eu fui carimbado, né? Eu ainda brincava com a Dai aqui antes, porque eu tenho bipolaridade, mas o bipolar é de 1 a 2% da população só. E todo mundo é Um bipolar. achado. Eu sou um achado, eu sou especial. E o TDAH também, né? Então é 3 a 5%. Então não é o que se pensa, não é, a gente não pode generalizar, não é fácil sair laudando todo mundo e dizendo que é simples e a gente vai começar falando sobre isso. Eric, de forma bem resumida e objetiva, o que é TDAH? O TDAH é um transtorno que é de neurodesenvolvimento, né? Então, assim, Uhum, ele necessariamente ele precisa começar na infância. Então, sim, esses sintomas surgiram na vida adulta. Pode ser várias outras coisas, mas não vai ser TDAH. sim. Não, é justamente esse ponto que se comenta muito, né? Ah, tem TDAH. Não, você sempre teve TDAH. É um transtorno de neurodesenvolvimento, o próprio nome já diz, né? Neuro, então cérebro, né? Então, se dá, pode começar a iniciar lá no ventre, ou no início da vida ali, naqueles primeiros Porque tem os momentos, né? fatores, né, Tem os que fatores. influenciam nesse diagnóstico, tanto Justo, genético. fatores genéticos no terreno biológico, né? Então, o terreno biológico, que é uma predisposição, aí os fatores externos, uma alimentação, o estresse da parte da mãe, o estresse da parte da criança, quando ela é muito jovem, Uso de substâncias, né? substâncias Substâncias tóxicas pesadas. também. Literal, Alimentação, né? a alimentação da mãe, a gente estava comentando, se não come bem, lá em casa eu fico. Lá em casa tem muita gente com TDAH ou com algum tipo de transtorno. Então, ninguém lá é perfeito. Tem muito isso, né? A família É, ser bem. eu ainda comento, ó, isso daqui dá corte, hein, o que eu vou falar agora. Meninas e meninos, quando você for casar, procurar alguém, não olha a herança física, dinheiro, olha a herança genética, olha para a família, o que está acontecendo, porque muitas vezes você vai herdar um material genético de primeira qualidade, hein? Então, lá em casa, todo mundo tem, eu me preocupo muito com isso, que ainda não sou pai, né? Então, como que vai ser, né? Então, eu já vou pegar minha mulher, vou colocar numa bolha, alimentação da melhor possível, não deixar ela tocar em substância nenhuma, porque existe um terreno biológico da minha parte e pode. Gente, olha, mas o que o Caio falou é interessante. Uma vez ele falou isso nas redes sociais, eu falei, Jesus. Mas assim, tem muito neurociências, ela fala bastante que o fator genético ele é muito importante, ele interfere bastante. Só que hoje a questão é ambiental, ela tem um impacto às vezes até maior do que a questão genética. Epigenética, né? É o Né? contexto da Então, influência, assim, né? Do o ambiente. ambiente ele modula muito. Inclusive, a pessoa com TDAH, se ela tem um ambiente mais ali, a gente vai falar um pouco mais disso, tem um ambiente mais saudável, ela consegue lidar muito bem com, Sim. com, com os sintomas que surgirem, né? Isso em todas as outras doenças em si, né? Os outros transtornos. Porque na ansiedade também, se você modula
o seu ambiente, você consegue lidar muito melhor com a ansiedade. Sim. Até a questão que Caio estava falando dessas questões da grande quantidade de diagnóstico errôneo, né, que tem também. Muita gente, na minha parte, muita gente se autodiagnostica com compulsão alimentar. Na maioria dos casos não é. Às vezes é só um exagero alimentar por conta de quê? Por conta do ambiente em que ela está envolvida e a forma que ela leva a vida dela. Daí você trouxe uma pauta que é muito legal. Eu ia puxar isso para a conversa, mas acho que o legal aqui do podcast é isso. Os ganchos, né? Como você falou, né? Existe a diferença no TDAH dos meninos e das meninas, né, Eric? Então, os meninos tendem a ser mais impulsivos, mais hiperativos, hein? Aquele menino que não para, E fica é mais fácil agitado. perceber, né, o É mais fácil de diagnóstico no perceber. homem do que na mulher. Homem é mais direto, mais. Não é porque ele é muito impulsivo. As meninas, Socialmente é mais, Aham. é mais, não só aceito, né, mas é mais fácil perceber, e o homem, ele, pela uma questão histórica aí, dele ter esses comportamentos mais do agressivo, TDAH é enfim. mais aceito, vamos Se dizer você não assim, for né? o homem, né, a questão do machismo, toda essa história que a gente não vai entrar nessa polêmica, mas ele é legal, né? É legal ele ser mais agressivo, mais agitado, aquela, nossa, esse menino tem saúde, pula pra lá e pra cá. Você já ouviu essa, né? Não ter Então, o focado, né? oi? Não ser focado, por exemplo, no período escolar. Isso. Justamente, é legal. E nas Atenção. meninas, já é um pouco diferente. O TDAH não pode acontecer, né, ser parecido com os homens, os meninos, só que geralmente, por exemplo, a hiperatividade se dá através da fala, do pensamento, né? Então, muitas das vezes, esse pensamento acelerado que ela está tendo ali gera nela transtorno de ansiedade, depressão, autoestima baixa, compulsão alimentar. Aí, quando você vai tratando essas questões, a gente ainda comentava isso ontem, né, Eric? A gente vai tirando o que está na frente, você consegue perceber que por detrás existe o TDAH. Nas mulheres é muito mais difícil de diagnosticar. Sim. É bem tudo mais. antes. Oi? Vem tudo antes. Vem tudo antes, totalmente. Eu acho impressionante isso. Com as meninas, eu pelo menos eu percebo assim uma forma de identificar mais fácil quando ela tem dificuldade, por exemplo, de se concentrar, de ler, quando ela não gosta. Eu conversava com a paciente do instituto essa semana, lá dos Estados Unidos, e ela falou, Caio, ela vai começar um tratamento psicológico de vocês lá, e eu estava conversando com ela, explicando sobre o instituto e etc. E eu comecei a fazer, de certa forma, uma triagem, algumas perguntas ali para ela, para identificar por que ela estava, enfim, vindo para o tratamento. Aí ela falou: Ah, eu quero performar mais na vida, mas eu odeio estudar. Eu falei, desde quando começou? Nunca gostei, sempre nota baixa. Eu falei, me fala mais disso. Ah, não gosto de ler. Eu falei, beleza. E assistir alguma coisa? Não gosto, nada, não fico na frente da televisão. A não ser que seja algo que, pum, Prenda. explosão de dopamina. Então, ela só fica onde tem dopamina. Muito assim, aquilo que prende. E engraçado, ela foi para os Estados Unidos e foi estudar lá. E lá ela conseguiu estudar. Era numa nova língua, era algo que chamava atenção, algo muito novo. Faz sentido para você, Eric? Algo muito novo, então aquilo prendeu a atenção dela. Mas tudo que é chato, ela não consegue se concentrar. Eu não estou falando que ela tem TDAH, mas você consegue captar mais o TDAH de uma menina nessas nuances de concentração, da ansiedade que ela tem exacerbada. Pode ser que por detrás disso, ouça, por favor, pode ser, não estou falando que é um veredito, pode ser que seja um TDAH lá por detrás. Até mesmo porque tem que ser feita uma Óbvio, avaliação. avaliação. Tem a pergunta, vários processos para aproveita, isso. deixa, Eric, para você. Como que faz para identificar um real TDAH? Para a pessoa tem TDAH? O que o profissional da área de psicologia e neuropsicologia tem que fazer para identificar, para poder ter um laudo que a pessoa tem TDAH? Quais são os profissionais que tem que passar para identificar isso? Então, os profissionais são o psiquiatra, ele pode fazer essa avaliação, neuropsicólogo, neuropsicóloga, eles têm uma bateria, vários testes que ele aplica, né? Ele faz uma avaliação muito mais completa. Psicólogo também, que se especializar nessa área, ele pode apresentar, porque assim, a base para fazer um bom diagnóstico
é utilizado o DSM, que hoje a gente tem como principal mapeamento ali dos sintomas e ter esse levantamento. É importante a gente fazer um levantamento do histórico familiar dessa pessoa, mas em resumo, são esses os profissionais que conseguem trazer esse diagnóstico. Pode fazer, olha que pergunta legal, gente. Em uma sessão, vem várias pessoas assim. Em uma sessão, uma pessoa pode sair diagnosticada com TDAH? Uma sessão de 15, 20 minutos com um médico psiquiatra ali. Olha só, É para ser polêmico mesmo, pode falar. não dá, né, gente? Tem uma série de fatores que precisam ser investigados. Inclusive, para alguns sintomas, não dá para você diagnosticar a pessoa com TDAH antes de tratar alguns outros fatores. Por exemplo, se a pessoa ela tiver uma desregulação emocional, a gente pode confundir, assim, o diagnóstico da bipolaridade com TDAH. Sim, É muito comum, por quê? Porque a pessoa com TDAH ela tem muita desregulação emocional e muitas vezes pode se assemelhar, por exemplo, com o bipolar. O bipolar também tem muita impulsividade. sim. O meu caso mesmo, para eu descobrir, eu achava que era TDAH. Por Sim, detrás fui perceber que era a bipolaridade, né? Mas eu trouxe essa pauta, Eric, que é muito comum, vem muitas pessoas já com pseudodiagnóstico, fala, eu tenho TDAH. Crianças jovens de 14, 15 anos, já tomando medicações pesadas, Ritalina, Venvanse, e foi no psiquiatra uma vez só, teve uma consulta de 15, 20 minutos, não aplicou nenhum teste, ele só ouviu, não aplicou teste, não fez nada, conversou e me deu remédio. Poxa, isso é irresponsabilidade. Ah, tá, identificou o fator genético, percebeu, tal, tal. Parece, mas a gente não se julga o Nem tudo livro. que parece é. Nem tudo que parece não se julga o livro pela capa, concorda? Então, isso é algo muito sério. O estilo de vida, né, das pessoas, como você bem disse, você também, afeta diretamente também a questão, não só TDAH, mas outros transtornos. E aqui vai para a Dai. Dai, você que é uma atleta, né? Você já trabalhou com já foi fisiculturista e etc. Para você se tornar uma fisiculturista, você teve que ter muita disciplina, muito foco, certo? E aqui, talvez, daqui a pouco eu já passo isso para o Eric, foco, essa palavra eu acho que ajuda, né, nessa questão do tratamento do TDAH. Para você, o foco te ajudou a chegar, né, em tudo isso e você alcançar os resultados que você teve. Como que você já percebeu o seu consultório e como que a ajuda que você traz, embora não seja psicólogo, nutricionista, tem isso, né, de ensinar a rotina, aquela coisa, comer direitinho. Como isso ajuda os seus pacientes com TDAH? Justamente porque quando a gente. Na nutrição, a gente é um pouco psicólogo também. A gente tem que entender toda a vida do paciente. Tem paciente, às vezes, que vai lá só para desabafar mesmo. E a gente tem que ir pegando os ganchos, né, de fato, na consulta. E de acordo com o que o paciente está vivendo, a minha função é facilitar a vida dele de acordo com o diagnóstico. Tem paciente que já vem com diagnóstico, tem paciente que ali na hora eu tenho que, olha, procura um profissional, porque muito possivelmente você tem isso ou algo parecido. Então eu preciso de um diagnóstico para poder de fato estar ajudando. Uhum. Mas a nutrição ela vem para trazer um conforto, de fato, nos sintomas que aquele paciente está trazendo. Paciente com TDAH, por exemplo, tem muita hiperatividade, não tem muita concentração, não tem muito foco, e geralmente ele sempre vem com uma deixinha de ansiedade também. E muito dos erros, né, desses pacientes, tá às vezes em exagerar, principalmente em açúcar refinado, Uhum. em fast food, em massas, alimentos gordurosos, embutidos, Coisa enfim, muito prazerosa. tudo com muito prazer, porque ele tá passando por um estresse. Sim. O cérebro dele tá em estresse. O que que ele quer? Ele tem que achar uma forma de
trazer Desestressar. prazer, desestressar. Então ele vai logo para esses alimentos que de fato trazem muito prazer. Só que depois piora assim o diagnóstico dele Absurdamente. absurdamente. Aí até aproveita, né? Porque o Eric vai falar disso com mais propriedade que ele que é o doutor da área aqui. Mas duas áreas afetadas no cérebro que atuam assim, que geram TDAH com força, né? O sistema dopaminérgico e o próprio pré-frontal, que é o controle de impulsos e etc, né? Então, esse sistema dopaminérgico é o sistema responsável pela liberação de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo nosso engajamento, pela motivação e etc, né? Então, geralmente, quem tem TDAH, Eric, me corrija se eu estiver errado, tem uma desregulação ou, geralmente, falta desse neurotransmissor, a quantidade menor. Então, você pega os psicoativos para tratamento de TDAH, são aqueles que Ativadores. estimulam e ativam a produção de dopamina, né? Enfim, não vou citar nomes aqui, né, para não as pessoas não saírem tomando aí, né? Mas existem alimentos, daí é que eu te pergunto, quais são os alimentos que eu posso ingerir? Você já falou alguns Uhum, que não. que não podem, que atrapalham a concentração. Mas o que eu posso comer, desse papel da nutrição, que pode ativar ou ampliar a produção de dopamina para agir como se fosse, de fato, um remédio para auxiliar no tratamento do TDAH? As proteínas são alimentos assim que são essenciais. Então, ovos, frango, carne, peixes, que vão trazer ali muita ajuda nessa questão desses receptores. Sim, Ácidos gráficos, ômega 3. sim, Então, o ômega 3 também é é importante. extremamente essencial no tratamento, tanto que ele entra como uma suplementação que a gente usa nos pacientes com TDAH. Outros alimentos, temos ali as oleaginosas, verduras, fibras, frutas, tudo que vai ajudar a não ter aquele pico de glicose no sangue, justamente por conta da hiperatividade. É comer comida de Comer verdade. comida de verdade. Gente, aí não tem Sem muita segredo. besteira. Volta. O que tem que fazer? Comer arroz com feijão e proteína, né? Frutinha, proteína, que Olha só, é ajuda. assertivo. É Não tem interessante, erro. talvez, Eric, aqui passo a bola para você, talvez seja esse o grande e o maior gargalo, né? Por que está tão exacerbado, né? Você acha que, na sua experiência, você que é um cara fitness também, você pode olhar no Instagram do Eric, 5 horas da Tá, me manhã, dá ele tá lá, orgulho. tá lá jogando o futebol dele. Aí ontem era segundo round, 10 da noite, jogando bola. Eu falei, que é isso, bicho? Mas Então, fala uma do... máquina, Aqui, igual o mas Cristiano Ronaldo. teve um churrasquinho depois. Churrasco que eu não liberei na meio da semana, não. Então, me conta aí, Eric, o que você acha, diante do que a Dai falou? Você acha que o Eric, ele tem uma experiência com TDAH, além de tratamento, ele é especialista em tratamento de TDAH, porque eu acho que, talvez, revelando o segredo, o Eric tenha TDAH. Acho que todo mundo tem um pouco acho que todo mundo que trata tem alguma coisa de trás, né? Como que foi para você, Eric? A sua clínica, você descobriu o seu diagnóstico antes ou depois de terminar a faculdade? E como que foi após a sua descoberta? E como é a sua clínica hoje com a sua experiência para lidar com pessoas com TDAH? Vamos lá. Falar sobre o TDAH é muito importante a gente entender quais são as variações, como que é feito esse diagnóstico. A gente já falou, adiantou um pouquinho a questão do diagnóstico, mas existe as predominâncias. Existe a pessoa que é predominantemente desatento, existe a pessoa que é predominante hiperativo e impulsivo, e existe a combinação Dos dos dois. dois, Que é o né? TDAH mesmo, né? Exato, que é a TDAH. desatenção com impulsividade e hiperatividade. É muito importante você que tem um diagnóstico entender qual que é a sua predominância ali. Inclusive, aí é onde que entra o diagnóstico com um profissional que vai explicar para você, porque aí entra a psicoeducação, que é muito importante. O que nós estamos fazendo aqui é isso. A gente está educando a população em relação a um tema que tem vários mitos, que tem várias questões aí errôneas socialmente trazida por profissionais que não têm qualificação técnica para isso, e aí as pessoas começam a se encaixar em falsos diagnósticos.
Porque tem um falso TDAH. E talvez não é nem um mito, mas talvez é uma verdade. A verdade existe vários falsos TDAH. Caramba, olha que legal, Eric. Aproveita o gancho e você já tem a pauta aí na sua mão. Como que o estilo de vida, eu costumo dizer, todo mundo me conhece, sabe, ó, o ser humano não foi feito, programado, formado para viver no século XXI como ele vive. A nossa circuitaria, olha que interessante, nós vivemos em tempos modernos, mas o nosso cérebro é primitivo. Então, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Então, como esse estilo de vida confunde as pessoas, né? O estilo de vida, né? Excesso de informação, excesso de estímulo a todo instante. Cria-se um falso TDAH, uma falsa percepção, né? Existe hoje, né, uma síndrome, eu acho que isso não está no DSM, eu já ouvi falar bastante, faz todo sentido, que é a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, o pensamento acelerado advém desse excesso, né? Como isso tudo impacta, o Eric, uma pessoa que não tem e confunde, e como isso acaba de ferrar quem tem? Pessoa, por exemplo, com ansiedade, inclusive a pessoa que tem TDAH, geralmente, quando ela descobre na vida adulta, que foi o meu caso, ela vem com, com alguma comorbidade, por exemplo, na ansiedade, depressão, por exemplo. Eu encontrei o meu diagnóstico de TDAH por conta de eu ser uma pessoa muito ansiosa, excesso de preocupação. Então, foi aí, a partir disso que eu percebi o TDAH, mas algumas pessoas têm apenas ansiedade. E uma pessoa que é muito preocupada, que tem um nível ali de ansiedade muito alto, ela vai ter a desatenção, Pensamento acelerado. pensamento acelerado, Ela não ela vai consegue. ter um nível de impulsividade ali, Muito maior. ela vai comer de forma desregulada. Então, no trânsito diagnóstico hoje, a gente trabalha o quê? A regulação emocional, porque quando a gente consegue fazer o mínimo ali de uma regulação emocional, fica mais claro para a gente poder fazer um diagnóstico mais assertivo. Porque a gente tem muito caso de falsos diagnósticos. O profissional ele foi ruim por dar aquele diagnóstico? Não necessariamente. Mas pelo fato dele não ter compreendido ali que tinha uma desregulação que pode potencializar e trazer vários sintomas, ele pode ser levado a um erro. Então, quando a gente atua para trabalhar e reduzir essa desregulação do ambiente da pessoa, ela está mais controlada, fica muito mais fácil você perceber o que de fato existe ali. E quando eu tiro os principais sintomas ali, ou pelo menos o ajusto, o que que fica? Sim, é ali que você tem que perceber. Depois que você tira a capa, aí você consegue ver o que está por detrás. É interessante isso, né? Nem tudo é TDAH, a gente bate nisso a todo instante. Mas, gente, eu vou dar uma notícia boa. Eu acho que uma notícia boa em meio a tanta coisa. TDAH não é de tudo ruim. Olha que interessante, TDAH tem superpoderes. A gente brinca sobre isso, né? Sabia, Dai, que o TDAH tem superpoderes? Sabia. TDAH tem, cara, um punhado de. Eu chamo de superpoderes porque são qualidades que uma pessoa normal não consegue. São gênios. É bem longe de uma pessoa normal, assim. Ela está muito adiante de uma pessoa normal. Por exemplo, o TDAH é um cara que resolve problema como uma pessoa normal não resolve. Porque ele não tem um pensamento muito linear, né? Então ele pensa de várias formas, então ele consegue enxergar as coisas de vários ângulos que uma pessoa normal não conseguiria. Isso é absurdo no TDAH, né? A questão da energia. O Eric, de manhã no futebol, ele anda jogando bola. Tá certo que tem um estímulo do churrasquinho depois, mas ele tá ali e já tá aqui cedo gravando com a gente, né? O TDAH tem uma criatividade gigantesca. Eu tiro, por exemplo, o próprio Eric. Eu sento com ele às vezes para conversar. Eu falo, Caio, tem essa ideia aqui para o Instituto, a gente pode fazer isso, aplicar essa ferramenta. E calma, Eric, eu não tenho TDAH, eu não consigo te acompanhar. Tem criatividade, é uma coisa absurda. E uma característica, Dai, que o TDAH tem, que eu acho a mais potente, é o hiperfoco. Uhum. Quando ele acha algo que prende, e o que que prende? Algo que gera prazer para ele, que ele curte, gera dopamina, libera, faz com que o cérebro dele libere dopamina, ele se concentra. Quando ele entra no hiperfoco, o Eric que tem aqui não deixa mentir, quando ele acha o hiperfoco dele, cara, ele fica ali 24 horas. E tem uma capacidade de improvisar absurda. Então, são superpoderes do TDAH. E na nutrição a gente vem aproveitando esse hiperfoco
Pra ele focar do que a Aí você nutricionista vai- quer. aí o cara é maromba, né? Você vê os marombeiros lá, pode saber, tem tudo TDAH. Tem, então, a maioria, brincadeira. Brincadeira. Mas realmente, essa questão do TDAH, quando a gente consegue, de fato, acertar o planejamento adequado alimentar para aquele paciente, ele começa a sentir as melhoras, a, a concentração melhor, a energia melhor, tudo melhorando, ele entende que aquilo é bom, ele foca naquilo e nem o papa tira ele daquela linha que a gente conseguiu achar, mas até a gente achar tem que ter todo aquele trabalho de entender, de ver Uhum. e tentar achar a melhor forma para que Sim. ele consiga de fato fazer. É porque eu acho que tem que. O Eric, por exemplo, a gente vive conversando, às vezes trocando as figurinhas nos corredores lá do Instituto. E Eric, por exemplo, eu faço jiu-jitsu. O Eric, o Caio, tentei não curtir. Não curti. Aí também a musculação, mas bola eu gosto. Ele achou aquilo que dá, que trava ele, né? Pum. Que traz. Se deixar, você fica quanto tempo lá no futebol? Nossa, muito tempo. Pois é. Questão, Mas é a questão de achar, né? a própria questão com o Eric foi, Eric, eu preciso que você faça Uma uma atividade. atividade. Ah, Dai, não gosto de musculação. Tá. Eu lembro, ele postou Luta. uma vez na academia. Uma vez só. Não, agora ele tá indo mais porque ele começa a ver os resultadozinhos, então começa a gerar um pouquinho mais de foco nisso. Devagarzinho tá indo. Esse é o segredo do TDAH, é encontrar os motivadores. Por isso que o ambiente influencia totalmente a vida de uma pessoa com TDAH. O ambiente, ele é uma base para uma vida mais positiva ali, principalmente quando você está fazendo um tratamento ali, fala quais são as suas aspirações, os seus desejos. Ah, eu quero melhorar meu planejamento. Aí você olha para a vida da pessoa, tá todo desregulado. A possibilidade dela se manter naquilo ali é muito grande. Então, é uma rotina, é extremamente importante, uma coisa que não seja tão desprazerosa ali também, é revisar alguns comportamentos. Quando eu faço consulta com a Andai, a gente revisa muito o que eu tô fazendo, O que os que meus não tá dando resultados, o que certo. não tá dando certo. Porque uma hora tem que encaixar. Sim. Mas quando acha, Vai. vai. Isso para qualquer pessoa. Assim, até Uhum. hoje em dia, essa questão de as pessoas terem acesso a muita informação, eu vejo, tenho certeza que para vocês também, né? Justamente por conta dos diagnósticos Sim. errados. Essa questão das pessoas terem muita informação, às vezes elas querem paparicar demais o planejamento alimentar. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer assim, quero fazer assim, quero fazer aquele outro, quero suplementar, quero não sei o quê. Sendo que o básico É o arroz com feijão mesmo, de fato. é o arroz com feijão que vai, de fato, fazer aquele paciente conseguir adequar na rotina, porque o arroz com feijão É você muito encontra em fácil. qualquer lugar. Agora, uma coisa muito, muito pessoal, né? É que hoje, assim, eu tenho uma alimentação muito regulada. Isso influencia muito a minha vida. Né? As bases que eu falo para o TDAH, ou para todo mundo, para o bom funcionamento: alimentação, atividade física, sono e planejamento. Isso é a base. Só para pegar. Repete de novo, porque a gente tem que, dando um sentido, lembra que a proposta é a gente trazer aplicabilidade. Olha que interessante que o Eric acabou de trazer aqui pra gente. Qual é a base para o TDAH? Alimentação, atividade física, sono regulado e planejamento. Sem E planejamento, vai? não vai. Né? Assim, o grande desafio e a grande virada de chave, por exemplo, na minha vida em relação à alimentação foi o planejamento. Eu tenho um dia da semana fixo para comprar as coisas e fazer minha comida. E aí, por exemplo, não deu certo eu ter um cardápio muito variado, não. É uma coisa fixa ali que eu consigo aquilo. ter uma continuidade. Porque se torna muito trabalhoso, Você não vai querer fazer. não vou querer fazer, É porque não. precisa, de fato, encontrar Facilitar o Prazer. acesso. E facilidade. prazer e facilidade. Então, é só para ficar claro, gente, que não tem como lidar com o TDAH, na verdade, na vida como um todo, mas principalmente o TDAH, a cama é o planejamento. Aí entra as questões de saúde, a Dai fala com mais propriedade que a gente, é o sono, alimentação e etc. Porém, o planejamento. Eu tiro isso por mim, que é um pouco diferente. Mas Um encaixa parêntese muito também. aí, porque um dos grandes sofrimentos da pessoa com TDAH, que tudo resume, tudo que nós estamos falando aqui, que acesso gera o sofrimento, é a procrastinação.
É porque acaba procrastinando. Não tem. Se uma pessoa normal, você que está nos assistindo, você deve procrastinar, não é verdade? Então, a sua procrastinação não é porque você é preguiçoso, é porque você não tem organização. A base da procrastinação não é preguiça. Você não é preguiçoso. Se alguém te chamar de preguiçoso porque você procrastina, sabe que essa pessoa está mentindo. Você tem desorganização. E uma pessoa com TDAH, a aplicabilidade maior é organização. Caio, mas eu não curto me organizar. Não estou perguntando se você curte, querido. Eu estou falando que você tem que fazer. Infelizmente, você já é adulto. Você cresceu. Se você está assistindo esse podcast aqui, provavelmente você não é o público do Felipe Neto. Então, você é um público, você já é adulto. Cresce, cresce. Se você não tiver essa consciência, você não vai mudar de vida. Você vai viver ansioso. Possivelmente, se você tem TDAH, muitas áreas da sua vida estão ferradas. Entendeu? E precisa de ajuda. Fazer sozinho. Você não vai. Entra um ponto, cara. Procura um bom profissional. Aqui vendendo meu peixe, tá, gente? Vai lá para o Instituto, que tem profissionais. Ó, lá a gente tem neuropsicólogo, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem nutrólogo, tem nutricionista. E a gente está até trazendo outras especialidades. Então, nós somos especialistas nisso. O Instituto, de fato, é uma empresa especialista em saúde mental que tem uma equipe multidisciplinar que trabalha em volta desse paciente. Então, os nossos níveis de assertividade são gigantescos, porque não é só um profissional, é toda uma equipe. E isso é o grande diferencial do Instituto. Você pode ir em outras clínicas e você vai perceber que tem todas essas especialidades, só que eles não conversam entre si. Lá dentro do Instituto, eles trocam figurinhas, inclusive ó, pacientes, um do outro. Então, a gente tem tudo isso. Procure lá o Instituto, que eu tenho certeza que a gente pode ajudar. Eu falava da questão da rotina, né, do exercício. O meu transtorno é um pouquinho diferente, e não é a questão da organização, mas se eu não tiver o extravasar, perceba isso aqui, o extravasar de energia. E outra coisa, Eric, não pode ser uma vez por dia, no meu caso. Tem que ser 2. E tem que ser esporte intenso. Explosão. Pra pôr pra fora, a bipolaridade. Eu estava gripado até ontem. Na verdade, ainda não tô legal. Não fui pra academia, não fui pro jiu-jitsu de manhã, nem segunda e nem terça. E hoje, por conta da gravação, acordei mais cedo, não fui também. Tô 3 dias sem ir. Nossa, parece que tá faltando, a minha vida tá me cortando. Caos. Eu tô com vontade, se tivesse treino agora de tarde, eu iria. Mas tem que atender o dia todo também. Eu vou pra musculação, tem que fazer um treino de 2 horas para tentar compensar. Então, se falta, no meu caso, a rotina, me pega. E isso é uma regra, uma lei pro TDAH também, a questão da rotina. A questão da rotina. O meu não é só a rotina, mas o extravasar de energia, né? Mas a energia, a organização do TDAH é muito maior, né? A rotina pro TDAH é mais para ele sair desse lugar de sofrimento da procrastinação. Mas além disso, ele também gosta desse lugar de liberdade. Ele precisa, né, desse lugar para ele não tem um pensamento linear, né, bicho? Isso. O pensamento dele é... Pensa em muitas coisas, tem atenção a muitas coisas, né? Quando a gente fala que é muito desatento, na verdade, não é que ele é muito desatento. Na verdade, ele presta atenção em muitas coisas, e isso faz com que ele não foque só em uma. Sim, então, justamente. E entra um foco Você falou alguma coisa antes? Trazendo a deixa para a área da nutrição, essa questão das várias opções, né, que fica no cérebro do TDAH, o mais assertivo no consultório, para que os pacientes consigam começar a ter resultado, é fazer com que eles entendam que eles precisam também ter rotina alimentar. E a rotina tem que ser uma rotina simples, porque se, por exemplo, eu colocar lá um cardápio com 50 opções, né? Uns 4, 5 lanches da tarde, uns 4, 5 lanches de não sei o quê, substituição. Ele não vai fazer, porque tem muita opção e ele já pensa demais. Eu vejo, cara, o Eric chega, ele tem um pão. Gente, ele tem um pãozinho. Com ovo. Com frango. Um frango branco, bicho. Eu falei, cara, eu não como aquilo de jeito nenhum. Acho que e ele come feliz da vida. E ele tá comendo aquilo ali. Eu falei, Jesus amado, cara. Que situação, Eric, que situação. Rapidinho pra gente ir, partindo aqui pro finalzinho. Daí, existe uma... como é que eu posso falar? Uma droga, presta atenção, deixa eu completar.
uma droga que é muito utilizada no dia a dia. No dia a dia, né? É, já utilizamos elas 3 vezes aqui já. Pra mais. Como que é isso pro o café, tá, gente? A droga aqui é o café café, gente. pretinho. Coisa leve. Como que é isso pro TDAH? TDAH? Então, a cafeína, ela em excesso pro TDAH e qualquer outra pessoa vai dar problema, vai dar ruim, porque vai ter um excesso ali de hiperatividade. Então, o TDAH que ele já tem uma dificuldade de foco, no que ele pega para focar, ele foca muito, mas no restante, quando ele tem essa dificuldade, essa hiperatividade ela é aumentada. Então, a cafeína, esse estímulo, né, de cafeína a mais, traz dificuldade para ele de fato conseguir fazer as coisas com mais facilidade e se sentir bem. Porque ele sempre vai estar caçando alguma coisa. Fica, Eric, completa o que a Dai falou. O café é para você. Se você tiver excesso de cafeína, o que que acontece contigo? Dói a cabeça. Fica inquieto? Mas assim, tem uma variação aí. Só que tem uma variação para cada pessoa, né? Organismo também. Mas o TDAH, a pessoa com TDAH, se ela toma muito café, ela pode ter prejuízos aí na impulsividade, né? Fica mais Na impossível. hiperatividade, desculpa. E ao invés de. É como se ela tivesse, até pelo cérebro, pelo funcionamento dela, tivesse um efeito contrário. Uhum. Porque tem muitas pessoas que tomam café para ter mais atenção, mais foco ali. Mentira. Exato, pode tirar. E aí acaba, às vezes, levando para outros alimentos que ele não pode comer. Então, porque ele tá ali em sofrimento pela hiperatividade. Então, mulher, por exemplo, vai pro quê? Vai pro doce. Que é outra coisa que já vai trazer mais prejuízo. Às vezes, vai para um alimento gorduroso, que é mais. Cara, ninguém vai pro bom, né? É impressionante. Ninguém vai pro arroz e feijão. Ó, é impressionante. Eu acho que para a gente fazer um resumo sobre TDAH, finalizando aqui, gente, vamos entender aqui, fazer uma recapitulação do que nós falamos. Primeiro, TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, certo, Eric? Certo. Que acontece na primeira infância ou até dentro do ventre. E a base são os fatores genéticos, né? Então, isso já vem de família, a base genética. Lembre-se de olhar o seu cônjuge antes de casar. Os fatores ambientais, biológicos, né, nutrição e etc., aquilo que a mãe come, principalmente o que a criança come, isso pode desenvolver o estresse excessivo que a criança passa na infância, ou a própria Álcool e outras drogas. álcool e outras drogas na mãe no período de gestação. Lembre-se, TDAH é um transtorno que carrega-se para o resto da vida, não tem cura para o resto da vida, existe tratamento. No fim, como o Eric já está aqui, ó, já nem afeta a vida dele, ele consegue trabalhar normalmente, não é algo que vai te afetar absurdamente se você tiver um tratamento adequado. Se não tratar, pode afetar sim, é difícil. Todas as áreas. Perceba, amigo, amiga, olha só, se você tem um TDAH não tratado, possivelmente ninguém vai parar com você no seu relacionamento. Você não vai ter sucesso na sua carreira, nos estudos vai ser muito complicado para você, a não ser que você ache uma área de hiperfoco que é raro conseguir sozinho, entendeu? Então, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, tá certo, Eric? Certo. Então, existem, o Eric pontuou, variações do transtorno. TDAH, existe só o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Existe o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem pessoas que têm só hiperatividade, a impulsividade propriamente dita, principalmente no Eu público digo masculino. que eu diria até que seria predominantemente desatento, predominantemente impulsivo, hiperativo. Sim, top. Que surge, né, Caio? Sim, a gente percebe, se você for agraciado com tudo, você tem um combo maneiro. Espero que você não seja aí. Sou. Tô. Fudido. Recapitulando, a gente viu também a diferença nas meninas e nos meninos. Então, nas meninas, geralmente é predominante mais déficit de atenção, né? E quando é hiperativa é mais interna. Se dá através da fala. A menina que tem TDAH fala muito, né? E geralmente você não consegue identificar facilmente, porque ela não é hiperativa, geralmente já é acompanhado, já está agravado numa ansiedade problemática, um transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, compulsão alimentar.
como o Eric falou, tem que tratar esses sintomas para poder identificar o real Motivo. o real Causador. motivo, né? O causador, e ali depois tratar o transtorno, de fato, né? Eu Então, trouxe aqui, Caio, até os principais sintomas, até se você tiver aí, para você sim, levar a sua atenção aí. Opa, talvez eu me encaixo aí. Então, quais são os sintomas que você poderia fixar e pensar? Será que eu tenho realmente esses sintomas? Se eu tenho, eu preciso procurar um profissional para ele fazer uma avaliação muito mais elaborada. pode falar. Desatenção, dificuldade em manter o foco, distração fácil, isso na vida adulta principalmente, tá? Esquecimento de atividades diárias, isso é muito comum. Hiperatividade, agitação constante, dificuldade em ficar parado, falar excessivamente é um sintoma. Impulsividade, interromper os outros, tomar decisões sem pensar e dificuldade em esperar a sua vez. Esses sintomas, eles merecem sua atenção, tá? Sim, top. É bem falado trazer isso, né, com muita clareza. E lembre-se, gente, o Eric citou aqui para você buscar um profissional. Lembre-se, não cai nessa que você consegue tratar isso sozinho. Óbvio que se você seguir os conselhos que a gente trouxe aqui, o Eric falou organização, uma vida organizada, a Dai trouxe uma alimentação balanceada, equilibrada, dormindo bem, exercício físico, criar previsibilidade. O TDAH tem que saber o que vai fazer no outro dia. Que é o conselho maior? Saiba o que você vai fazer no outro dia. Se organize. Se organize. Como que vai ser principalmente o início do dia, né? O que que eu faço? Para onde eu vou na hora que eu acordo? Eu levanto, vou pro banheiro, vou beber água. O que que eu faço? Crio uma rotina. Tem uma pergunta, Ah, você quer continuar? pode falar. Tem uma pergunta que o pessoal traz muito. Eu tenho TDAH, para que eu faça um tratamento eficaz, eu tenho necessariamente que tomar medicação? Boa. Dependendo do nível, toma. Você toma medicação, Eric? Para TDAH? Hoje eu não preciso, não tô tomando Pois é. mais. Só a terapia, o processo terapêutico, observação. Todo mundo aqui faz. O Eric é psicólogo, isso aí existe um mito, né? Muito grande, né? Psicólogo fazendo terapia, que história é essa, né? Tem gente ainda que fala isso, né? Mais o público, os millennials, a minha geração. Os mais jovens já são mais cabeça aberta. Eu costumo dizer que a minha geração é a geração que deu errado. A minha é problemática, porque a gente carrega as tradições do passado e quer ser meio jovem, né? Tá Então, ali naquele meio que ele não sabe pra onde vai. então, ele é fudido de natureza. Essa Uma geração, revolução. ela ficou no tempo. A nossa geração ficou no tempo. Então, o processo terapêutico que o Eric participa, a terapia que ele faz, já é o bastante para controlar o TDAH dele. Agora, de fato, quando a pessoa é extremamente hiperativa, impulsiva, aí precisa se fazer o acompanhamento com um bom Entender psicólogo. é muito particular. Cada caso é um caso, tem que ser Sim. avaliado, se tem necessidade de medicação, dependendo do trabalho que a pessoa exerce, dependendo das atribuições, do que ela faz, do prejuízo que está sendo gerado. A gente sempre tem um ponto muito específico que a gente olha no contexto clínico. Qual é o impacto que isso gera na sua vida? Top. Isso tem que ser a nossa premissa. Não tem impacto? Uai, então a gente não necessariamente a gente precisa entrar com os últimos recursos. A gente entra com alternativas muito mais leves ali para aquele paciente, né? Então, Top. é igual na questão alimentar. Você vai para a questão mais... os tratamentos mais profundos ali, vamos dizer assim, mais né? invasivos, Fato. para uma pessoa que não tem níveis de prejuízo, pessoa que, por exemplo, não tem obesidade, Não faz é sentido, não né? faz sentido. E é uma coisa importante Ah. para a gente deixar muito, muito claro, justamente por conta da pergunta, né, do medicamento, é que todo mundo tem que ver, todas as pessoas que têm TDAH, que têm ansiedade, que procuram ajuda, tem que entender que eles estão passando por um tratamento. Seja tratamento psicológico, seja tratamento nutricional, ainda mais aqui no Instituto que a gente consegue trabalhar com tudo, enxergar como um tratamento e não ter o preconceito, às vezes, quando for diagnosticado e ter que usar medicamento, fala assim, não vou usar não. Tem pessoas que têm, eu e Eric conversando ontem, dificuldade de aceitar o diagnóstico. Exato. E Dificuldade. aí,
acaba comprometendo todo o restante do trabalho, que de fato a pessoa poderia ali estar bem daqui a um tempo. Então, tem que ver de fato como um tratamento. Vou fazer o uso por um período, mas depois, se necessário, continuar, se necessário, retirar. Olha, eu costumo dizer que a melhor coisa é descobrir um diagnóstico. Exato. Eu amo quando se descobre. Eu falava com a menina que eu comentei no início aqui, falei assim, olha, se você tiver TDAH, vai ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Eu falei assim, por quê? Porque você vai tratar. Você está com 20 e tantos anos, Tem você nunca tratamento. leu nem bula de remédio, Não sabe nem o porquê, não né? sabe nada, não Explicar consegue esses fazer, comportamentos. não sabe explicar sua impulsividade, hiperatividade, você não sabe por que que você fala demais, por que que você é intrusivo. Se você tratar, você vai se curar. Aliás, Vai ficar bem. curar, perdão. Tem que falar isso com clareza. TDAH não tem cura, tem tratamento. E não há A problema. gente aprende a lidar. Aprende a lidar e é tranquilo. Gente, e só para trazer a premissa aqui, para deixar mais enfatizado, TDAH também tem seus superpoderes. Lembra? A criatividade, resolução de problema, hiperfoco. Então, tem uma série de características boas, né? Por detrás do TDAH Até a também. desatenção ajuda, gente. Pessoa com TDAH, às vezes, ela termina um relacionamento, Ela nem esquece a pessoa mais fácil, às vezes. ela nem sofre com isso. Com amizades também é assim, às Tem vezes até a muito gente meme na muda internet. muito fácil. Tem até muito meme na internet, por que gosta de internet. Ah, não consigo ficar sério com um porque meu TDAH não deixa. É justamente por aí. É, vem um pouquinho dessa dificuldade aí. Algumas pessoas com TDAH têm dificuldade de fidelidade, viu? Eu ainda Complicado. costumo dizer, Eric, me desculpe, tá? Trazendo Mas olhe bastante a pessoa que você vai se envolver se tem TDAH. que é complicado. Ou pode ser muito. Mas me aqui. coloco também, tá? Olha, se é bipolar também, tá fudido do mesmo jeito. Não tem jeito. Você tá Ou numa seja, tá enrascada. todo mundo lascado. Tem um problema dificílimo com Veja se tá fidelidade. em tratamento. É, veja tá se- tratando, é melhor. Tá tratando, tá ótimo. Agora, não aceita é complicado. Mas, de qualquer maneira, gente, a gente vai finalizando por aqui. A proposta desse podcast era justamente trazer conhecimento. Perceba que a gente falou de coisa séria de maneira bem fácil, que qualquer um consiga entender, né? Então, a gente trouxe conhecimento prático para você que está aí nos assistindo. Tenho certeza que se você tem TDAH ou tem interesse ou conhece alguém que tem, vai trazer para ela essa percepção de que ela tem que comer trazer uma alimentação não é sofisticada como a Dai trouxe, falou. Base. Arroz com feijão, de fato, tirar esses todos os refinados, né? É. Tira os refinados, como o Eric trouxe, trazer uma organização, trazer rotina, trazer esporte. Eu tenho certeza de que você vai ter uma vida normal e tranquila, que não Funcional. difere em nada de uma pessoa que não tenha o transtorno. TDAH não é o fim do mundo. Mas o que eu quero deixar bem claro, enfatizado, nem tudo é TDAH. Excesso de informação, excesso de estímulo, faz você pensar de forma acelerada. Como o Eric falou, a própria ansiedade, o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, ele confunde-se com TDAH, né? Você fica agitado, pensando, preocupado, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, querendo agir, uma certa impulsividade, e não é TDAH. Então, procure, principalmente nós, o Instituto, um profissional que vai poder te diagnosticar, fazer uma análise, ter um diagnóstico preciso. E observação, se o seu psiquiatra, o seu psicólogo conversou com você 20, 30 minutos, falou que você tem TDAH, não volte mais nessa pessoa. Vou deixar e vou que seja Enfatizar. bem enfático, polêmico e que caia realmente na boca das pessoas, porque isso não é ciência, isso não é real. Tem que fazer, de fato, teste para isso, aplicar ferramentas. O DSM está aí para isso. Tem uma série de variáveis que tem que ser analisadas. O Eric pontuou. Acho que pelo menos umas 10 aqui. A pessoa ouviu uma, falou que você tem TDAH, né? Não dá. Então, vamos pensar um pouco mais nisso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, porque ficou prático, fácil e deglutível. Sim. Eric, suas considerações finais aqui pra gente. Pessoal, um diagnóstico assertivo sobre TDAH pode ser o início de uma vida muito melhor, muito mais saudável, muito mais organizada, com muito mais resultados. Então, assim,
Se você receber um diagnóstico, está fazendo um tratamento, acredite, a sua vida pode mudar substancialmente. Testes, né? Fazer um bom diagnóstico, né? A gente tem que enfatizar. Diagnóstico, qualquer um pode falar. Falar. Mas de fato ser é diferente. De fato ser. Dai, considerações aqui pra gente. Uma nutri pra essa galera aí que nos ouve. Então, como a gente já falou, né, durante todo o podcast, foquem no básico, no principal, na alimentação, no esporte, na rotina, no sono principalmente, e vejam que o mais básico de fato é o que vai ajudar, que vai Trazer a transformação. trazer a transformação. Sim, justamente. Eu acabei de ler um O livro. básico O funciona. básico funciona. Li um livro recente agora que chama Qual é a única coisa? Olha que interessante, a única coisa. Qual é a única coisa que eu posso fazer para mudar minha vida? Qual é a única coisa? Perceba que a gente tem milhares de coisas, né? Mas Mas qual é? aquela essencial que se você fizer faz tudo, entendeu? E às vezes a gente está focado em milhares e acaba se perdendo no decorrer do caminho. Então, foi uma satisfação, uma felicidade ter você aqui com a gente. Eu não sei se você assistiu todo o podcast, se você está assistindo só esse finalzinho, mas é o nosso primeiro podcast. Tenho certeza que a gente vai continuar nesse projeto. Vai ser transformador, a gente vai trazer muitos conteúdos. Ó, a gente tem, ó, spoiler pro finalzinho aí pros próximos, tá? Narcisista e seus relacionamentos, a gente vai falar esses dias. Vai falar dos principais transtornos emocionais que acontecem no século XXI, os principais que estão pontuados. Depressão, de fato, todo mundo tem? Perceba que no início do podcast eu falei que só 5,8% da população tem, então a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre alta performance e produtividade, sobre burnout, Em R1, uma série, tem muita coisa para falar, eu nem sei quanto tempo que a gente vai conseguir discorrer todos esses assuntos, mas uma coisa eu tenho certeza, o conhecimento que você vai adquirir vai ser prático e vai transformar a sua vida. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o vídeo aí com as pessoas que você acha que são interessantes e se inscrever no canal.